Boa tarde, pessoal. Quanta informação que a gente está ouvindo hoje, né? Falar de educação é sempre muito bom. Falar de educação com educadores, melhor ainda. Porque são vocês que fazem a diferença. E eu falei vocês porque eu tenho que confessar, eu não sou educadora. Eu tomei como um desafio vir aqui conversar com vocês para contar um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos 9 anos trabalhando com educação. Eu tive uma experiência de morar fora do Brasil por um tempo e ver como a educação faz diferença na vida das pessoas. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria começar minha vida de novo. Com 27 anos, eu tinha muita bagagem e pouca experiência. E aí eu fui para o mercado procurar o que eu ia fazer. E, por questões da vida, eu caí numa apresentação de uma empresa chamada MindLab. Isso me encantou, isso fez uma diferença muito grande, porque eu entendia como participar e ajudar o Brasil, a minha comunidade. E, desde lá, eu venho aprendendo e trazendo a oportunidade de discutir isso tudo com educadores como vocês. E hoje eu trago, então, essa conquista e quero compartilhar um pouquinho com vocês. Mas, antes de contar um pouquinho sobre o que é essa MindLab, o que é tudo isso que a gente vem discutindo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como que a gente chegou aqui. E aí eu digo a gente, é nós educadores, nós comunidade educacional, nós Brasil, nós global, o mundo mesmo. Porque está na moda falar de socioemocional, está na moda falar de educação maker, de ativismo do aluno. Mas por que isso surgiu? Quando isso surgiu? Como isso surgiu? Ninguém inventou isso do nada, nada se inventa do nada. A gente acabou de ouvir uma palestra sobre o desenvolvimento de um sistema, de uma tecnologia para apoiar as atividades em sala de aula, e, como ele mesmo falou, tudo começou de uma ideia, de um protótipo, de uma discussão. Essa discussão começa lá em 97, faz um pouquinho de tempo, quando um economista foi fazer uma pesquisa sobre como impactar e melhor desenvolver o retorno da produtividade, o retorno do investimento na economia. Ele ganhou um prêmio Nobel. O que diz esse economista? Ele diz que, se a gente quer impactar numa sociedade melhor, mais produtiva, impactar a economia global, a gente precisa investir na primeira infância. A gente precisa olhar para os nossos alunos e formar neles aquilo que nós precisamos deles no futuro. Ele, inclusive, faz um cálculo. Ele diz que, para cada dólar investido, a gente tem de volta 11 dólares na economia. Como assim? Quer dizer que a pessoa vai devolver 11 dólares? Não. Quer dizer que, quando eu educo um aluno em questões socioemocionais, ele toma melhores decisões, eu tenho menos gente utilizando drogas, e fazer um trabalho de combate de drogas custa recurso. Eu tenho gente tomando melhores decisões, então eu tenho menos investimento em penitenciárias. E, sim, pessoas melhores qualificadas, elas também têm uma produtividade melhor dentro das empresas. Mas, Lorena, por que a gente está conversando sobre isso se você está falando em educação? Porque é aí que tudo começa. O desafio global em questão à educação socioemocional, ela começa lá atrás, num estudo de 2012, em que eles chamaram empresas para conversar sobre a realidade do mercado de trabalho. E o que estava acontecendo? Por que tinha tanta vaga de emprego e tanta gente desempregada? Isso aqui é lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas, se a gente olhar um pouquinho para o Brasil, é o que acontece hoje. Não falta vaga, mas sobra gente sem emprego. Por quê? Porque, quando a gente vai conversar com as empresas e entende por que as pessoas foram contratadas, é fácil. Tu entrega um currículo, eles avaliam e você passa. Mas por que as pessoas saem? Por que elas não se mantêm? Por que cada vez mais a rotatividade pessoal está tão alta? Porque a empresa precisa que a gente trabalhe em equipe, que a gente resolva problemas. E isso a escola tradicional não desenvolve claramente. Toda essa discussão gerou
uma agenda da ONU, onde se pensou não só na educação, obviamente, mas em todo um trabalho de desenvolvimento sustentável dos países. Dentro desse trabalho foram feitos 17 objetivos, onde o quarto é educação. Dentro do objetivo da educação, nós temos aí diversos pontos. Eu trouxe alguns que vão falar exatamente sobre inclusão, desenvolvimento socioemocional, entender que o aluno é mais do que apenas a parte cognitiva do seu cérebro. Entender que a gente, dentro do processo de formação, precisa formar o aluno como um todo, porque somos seres humanos inteiros. A gente conversa muito que a gente costuma olhar para o aluno e ver o lado do cérebro que fala do raciocínio. Só que vocês sabem onde que vem a parte da memória permanente? Ou seja, como que a gente guarda os conteúdos? Vem do sistema límbico. Mas, Lorena, o sistema límbico não é responsável pela emoção? Pois é, o que eu aprendo com emoção, o que eu aprendo com sentimento, eu gravo mais. Garanto que todos vocês aqui lembram daquele professor que dava aquela aula diferente que vocês gostavam. Muitos de vocês viraram professores por causa dele. Então, esse é o caminho que a gente fez até chegar hoje, ou melhor, em 2017, e o Brasil entender que o nosso currículo, lá do século XIX, não atendia mais essa realidade. E a gente releu. E hoje a gente tem um desafio muito grande nas mãos, que é transformar esse currículo teórico, que fala em prática, em efetivamente algo prático. Mas nós temos esse desafio nessa realidade. 27 milhões de alunos. Aproximadamente, 13,5% dos nossos alunos abandonam a escola. Aqui eu estou falando de público e privado, gente, não é só área pública. O aluno abandona a escola, principalmente nos anos finais, porque ele entende que o que ele vê ali não faz sentido. Informação pela informação, hoje, existe o Google. Como o nosso colega falou antes de mim, a gente precisa desenvolver essa informação em conhecimento. E conhecimento a gente não entrega, a gente constrói. E constrói a 4 mãos. Se a gente olhar na parte cognitiva, as proficiências, a gente tem um déficit enorme de proficiência, tanto em português quanto em matemática. E não adianta eu ficar fazendo exercício repetitivo atrás de exercício repetitivo. Se o que eu estou conversando com o aluno não fizer sentido, e a gente volta lá para o sistema límbico, ele não aprende. Aí a gente chega na BNCC. 10 grandes competências. A gente olha para isso e diz, ok, como que eu faço isso em matemática? Como que eu discuto geografia? Especialmente quando a gente olha essas 4 que eu pintei em azul, porque elas não vão trazer conteúdos e conversas de conteúdo. Elas vão falar sobre o que a gente é, quem a gente quer ser e quem é que a gente quer desenvolver nos nossos alunos. Elas falam em pensar além dos muros da escola, em pensar em um aluno que sabe que impacta na sua comunidade e que quer fazer algo para isso. Eu tinha falado lá atrás que a gente, na escola, não aprende o socioemocional. E aí eu lanço um desafio. Vocês pensarem em toda a formação de vocês que trouxe vocês até hoje. Eu quero que vocês pensem e me digam sinceramente, teve algum professor de vocês que trabalhou claramente um sistema que ensinasse vocês a gerenciar recursos e pessoas? Claramente, com estrutura. Ou controlar a ansiedade. Eu estou suando agora aqui, porque eu ainda estou aprendendo. Desenvolver autoconfiança, lidar com frustração. É difícil, né, gente? Criar um sistema, trabalhar com isso de forma clara, sabendo qual a minha intencionalidade, onde eu vou chegar com isso. A gente aprendia isso de forma intrínseca. Vocês lembram do recreio, ou do intervalo das aulas de vocês? A gente ia para a rua, brincava de pega-pega, futebol, ia treinando essas coisas.
Se eu olhar para o recreio, para o intervalo dos meus alunos hoje, o que eles estão fazendo? Então, a grande pergunta é como que eu faço isso? Como que eu mudo essa realidade? Não dá para dizer que eu vou negar a tecnologia e proibir os alunos a usarem o tablet, o celular nos intervalos. A tecnologia é nossa amiga. Ela veio para ficar. Mas eu tenho que achar um meio de trabalhar isso. Rowan Forsten, já há muito tempo, trouxe a ideia da aprendizagem mediada, onde o professor não transmite informação, ele constrói conhecimento do aluno. Ele tem 12 critérios claros de como que eu faço isso, como eu crio significado, como eu demonstro a minha intencionalidade. Esse professor mediador, ele vai para a sala de aula e ele transforma esse processo, porque ele tem clareza do que ele quer e onde que ele quer chegar. E aí a gente entra no lúdico, que era um dos temas da minha apresentação. Ok, mas eu não falei lá no começo que o aluno deixava de ir para a aula porque ela era chata, ele não via valor. A gente precisa falar a linguagem deles. Só que a gente precisa falar a linguagem deles com a nossa intenção. Então, por que não trazer aquilo que nós tínhamos, que era o jogar coletivamente, para dentro da sala de aula? Então, a gente traz o lúdico, os jogos de raciocínio, que o nome já diz, vão trabalhar a parte cognitiva, mas eles também vão trabalhar questões reais. Lino de Macedo fala, o jogo é uma simulação da vida real. Tudo que eu tenho no meu dia a dia, eu tenho no jogo. Eu tenho recursos, eu tenho tempo, eu tenho previsibilidade e imprevisibilidades, e eu tenho que lidar com essas situações. Com uma vantagem, gente. Se eu perder no jogo, eu começo de novo. Opa! E os métodos metacognitivos? Esse aqui é o pulo do gato. Lembra que eu falei que a gente precisava apresentar e trabalhar isso com os alunos de forma clara e estruturada? Metacognição é o nosso processo de pensar sobre o nosso próprio pensamento. E a gente sistematizou algumas técnicas, algumas ferramentas que podem apoiar o aluno a tomar melhores decisões, a entender melhor o seu processo de raciocínio e a controlar suas ansiedades. E por que através de metáforas? Porque quando eu falo para vocês, vamos descascar um abacaxi hoje, eu disse muito mais do que se eu viesse contando todo o problema. E quando a gente fala com eles que a gente vai trabalhar o método das aves migratórias, eles conhecem toda a história por trás disso e o que significa efetivamente trabalhar em equipe. Porque quando eu digo para o aluno, vamos fazer um trabalho em equipe, eles se juntam e cada um divide um pedaço do trabalho e vai para casa fazer sozinho, eles não estão trabalhando em equipe. A MindLab, que é essa empresa que eu conhecia 9 anos atrás e que eu vim hoje contar um pouquinho para vocês, ela já atende mais de 2 milhões de estudantes, está em 15 países. Ela surgiu em Israel, hoje foi comprada por uma subsidiária brasileira. Ela trabalha com esse projeto desde 1994. Se vocês lembram a minha linha de pensamento lá no começo, isso é antes da gente ter concretamente uma discussão sobre o socioemocional. Mas como a gente já conhecia Rowan Forsten, a gente já acreditava que isso era importante e isso faria diferença. O programa está estruturado nesses 3 pilares que eu acabei de contar um pouquinho para vocês. Ele tem toda uma estrutura curricular que atende às etapas de desenvolvimento dos alunos, então ela conversa com o currículo das escolas e ela fica fácil e tranquila de ser implementada dentro do currículo regular. E ela trabalha, como a gente ouviu hoje aqui algumas palestras, com a ótica de formação do professor, porque a gente quer transformar a educação não só no nosso projeto, mas em toda a prática pedagógica desse professor. E levar para casa também esse trabalho, né, trazer o professor para dentro da sala de aula é muito difícil. O professor não, desculpa, gente, o pai. É muito difícil, mas levar um pouquinho da escola, ainda mais quando ela é lúdica, para dentro da casa e propor para o pai que ele também seja mediador desse desenvolvimento, é algo possível. Obrigada, eu acho que eu estourei uns minutinhos. Se alguém quiser a apresentação, só me mandar um WhatsApp ou um e-mail, eu envio ela para vocês.